Vamos continuar lendo aqui, ó. Em equilíbrio. Uma prova de que a vida financeira equilibrada traz mais satisfação e tranquilidade é que 56% dos consumidores ouvidos disseram que se sentem melhor quando planejam as despesas para os próximos 6 meses. É complicado, né, gente, você planejar daqui a 6 meses, né? Você pode planejar assim, geralmente, né? Ah, vou fazer um reparo na minha casa, colocar um piso ali na sala, coisa desse tipo. Você pode planejar isso, né? Eu estou planejando, por exemplo, até o final do ano comprar um transporte, né? Já é um plano mais ou menos definido. Inclusive a Loura, de uma maneira ou de outra, ela tenta me desviar um pouco, às vezes, sem se tocar, né? Eu digo, não, a gente tem que se planejar até o final do ano, eu quero ter um transporte, né? Enfim. É porque eu morava em Fortaleza, tá, gente? Em Fortaleza você não sente tanta necessidade de ter um transporte individual, tá? Mas no interior isso é necessário. O problema, novamente, é que nem sempre isso acontece na prática, porque 48% deles nunca ou somente às vezes fazem um planejamento cuidadoso dos passos a seguir para ficar dentro do orçamento nos meses seguintes. 56% acham interessante, mas 48% não aplicam, né? O problema surge com mais força entre os consumidores de baixa renda, classe C, D, E, com 51% das citações. Pois é aí que exatamente a gente entra numa intriga, a gente entra numa briga de facas se precisar. Porque é muito fácil dizer que os pobres, coitados, eles não têm planejamento, que eles não têm disciplina, e por causa disso eles estão devendo. Mas eles escondem a realidade, que o sistema ele trabalha sempre para que o pobre não pague as coisas, que o pobre não tenha condição de pagar as coisas, e que o rico nunca paga de maneira correta aquilo que ele deveria pagar. Não paga imposto, sonega tudo. O governo fica passando a mão na cabeça dele para não pagar imposto, para não pagar direitos trabalhistas. Enfim, engraçado, né? Mas só sobra para o pobre o nome de irresponsável, desequilibrado e qual era a outra palavrinha? Enfim. Eu fico muito chateado com essas coisas. Porque isso aqui, gente, isso aqui é alienação. Falar com que os pobres não têm disciplina, era essa palavra que eu estava procurando. Disciplina, não são equilibrados, enfim. Sempre batendo no pobre. O pobre apanha de todo jeito. E de todas as formas. O sistema não é a favor dele. Fica o pobre sem pagar um negócio desse. Eu nunca vi um rico perder um fiozinho de cabelo, de ficar branco ou perder os cabelos de preocupação por causa de uma conta. Agora, pobre é o bom pagador, coitado. Passa noite sem dormir porque não está conseguindo pagar suas contas. Aí vem um bando de vagabundo desse dizer que o pobre é desequilibrado, que o pobre é irresponsável. O Brasil está errado, tá, gente? A executiva de vendas Marta Ferreira afirmou que já perdeu o controle das contas e que hoje tenta ser mais organizada. Dedico meu tempo sempre para fazer minhas contas quando recebo. Uso uma caderneta e faço minhas anotações. Eu também faço isso. Tem um dia específico que eu separo ali um meio período, sei lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas, para fazer minhas contas. Fazer meus pagamentos e tudo mais. Normalmente é início de mês. Ali por volta do dia 4 e dia 5. Né? Que mais ou menos coincide com o vencimento da fatura, né? Das faturas. Antes, confesso que não fazia, mas depois que fui perdendo o controle do que pagava, resolvi anotar meus gastos.
Planejar-se para realizar um sonho de consumo também não é um hábito comum para a maioria dos consumidores. Os que estabelecem metas e as seguem à risca, quando querem adquirir um bem de mais alto valor, como é caso um automóvel ou realizar uma viagem, por exemplo, somam 48% da amostra. Tá. A contabilista Iana Leite, que já se definiu como bem controlada nas finanças, só neste ano começou a juntar dinheiro para investir em um imóvel. Este ano comecei a transferir todo mês um dinheiro fixo para uma poupança. Assim que tiver um valor, vou comprar um apartamento ou uma casa. Enfim. Eu não vou ler essa parte aqui da matemática, tá? Vamos aqui, consumo por impulso, antes da tarefa. Consumo por impulso. Parte expressiva dos entrevistados revelou que compra por impulso e toma atitudes de consumo desregradas. Quando estão fazendo compras, 1/3 dos brasileiros nunca ou apenas às vezes avalia se realmente precisa do produto. Aquilo que eu falei para vocês, necessidade. Você tem que comprar através da necessidade. Para não se arrepender depois. Além disso, 45% nunca ou somente às vezes conseguem resistir às promoções e comprar apenas aquilo que está planejado. A analista de qualidade Maiara Ruda Silveira disse que é bem controlada e raramente cede às tentações. Adoro fazer planilhas. Geralmente eu planejo os gastos antes, sou bem controlado. Uma coisa ou outra acabo comprando por impulso. Enfim, a pesquisa mostra também que os consumidores adotam posturas desaconselháveis do ponto de vista financeiro. Por exemplo, 19% consideram mais importante gastar dinheiro hoje do que guardar para o futuro. Ah, meu irmão era muito assim. Enfim. Embora 77% reconheçam que às vezes ou nunca se comportam assim. Jogador de futebol é muito assim, tá, gente? De repente ele ganha 80 mil reais, aí ele gasta 79 mil. Aí quando o salário dele já não é mais tão alto assim, diminui, aí ele não tem mais, aí ele já adquiriu um certo padrão de vida, um certo altura de gastos, aí ele não consegue mais diminuir. Aí vai para a bancarrota, né? Sobre pensar no futuro, a pesquisa detectou que muitos não se sentem preparados para investir. Investir, olha outra palavrinha que eles são doidos para ensinar os brasileiros, investir. Somente 38% disseram que confiam na própria capacidade de identificar bons investimentos e 22% que desconhecem os tipos de aplicações com melhor taxa de retorno. O que é esse investimento? Investir em bolsa de valores, investir em compra de títulos nos bancos principalmente. O que é investir? Não sei se vocês sabem como é o funcionamento de um banco. Um banco, gente, ele não trabalha recebendo dinheiro do povo o tempo inteiro e ficando com esse dinheiro. O banco ele trabalha com datas diferentes. Ele trabalha com datas sabendo que determinada data ele vai receber tanto valor. Ou seja, até essa data, ele pode emprestar um outro valor para um determinado grupo de pessoas. Ele fica nesse jogo de datas, tá? É mais ou menos assim. De uma maneira bem grosseira, tá? Explicando como é que funciona um banco. Investir, o que é? Investir em bolsa de valores, investir em compra de títulos, papéis. Papéis de onde? Do próprio governo brasileiro. Por isso que esse povo não quer que seja paga a dívida pública brasileira, porque eles investem na própria dívida. O Brasil paga todos os dias essa dívida. E é o que está nos levando ao buraco.
O nosso produto interno bruto, ou seja, tudo aquilo de riquezas que o país produz, quando a Dilma saiu da presidência, a dívida pública era mais ou menos 45% do PIB. Sabe quanto é que está agora? Entre 89, a última vez que eu tinha visto, 89, mas já deve estar em torno de 91%. Se a dívida pública chegar aos 100% do PIB, ou seja, toda a riqueza que o país produzir, o país quebra. Quebra literalmente, não vai mais conseguir pagar nada e nem ninguém. Por isso que eles estão preocupados. Saber se o povo está pagando, investindo. Mas a economia brasileira está uma desgraça, gente. A pior de toda a história. Paulo Guedes, né? Paulo Guedes só sabe falar mal de pobre, né? E dizer que o pobre vai comer ração agora, né? Comer os restos da comida da classe média. Comer os restos. Resto transformado o quê? Só pode ser em ração, né? Isso é nazismo, gente. Isso não tem outra definição, não. Isso é nazismo puro. Só para terminar aqui a leitura. Certas modalidades podem render muito mais, mas também estão sujeitas a variações e perdas mais significativas. Adequar o tipo de investimento à personalidade e à situação financeira de quem vai investir é essencial. Eu sabia que esse povo ia cair nesse assunto de investir. Sabia que esse povo ia cair nesse assunto. Tentar trazer o povo para o mercado financeiro. O que é o mercado financeiro? Hoje, nós não produzimos mais nada. O Brasil não consegue produzir nem a máscara. Você sabe de onde é que vem a máscara? Da China. O Brasil não consegue produzir nem a máscara mais que a gente está utilizando. Tem que vir de fora. Mercado brasileiro, a indústria está quebrada. Eu já falei para vocês, a indústria brasileira que chegou em torno de 35%, 40% do PIB, agora está 9%. Está quebrado, gente. Porque eles não querem mais produzir nada. Qual era a lógica? Era o dinheiro do industrial, da indústria, produzindo a mercadoria e a mercadoria sendo vendida para produzir dinheiro. Era essa a lógica. Você não produz mais mercadoria. Se você não produz mais mercadoria, você não tem mais indústria. Se você não tem mais indústria, você não tem mais escola. Se você não tem mais escola, você não tem melhores salários para professores, não tem mais salários bons para professores e tudo mais. Se você não tem mais isso bom para o professor vai trabalhar em outra coisa. As escolas estão sucateadas. A universidade não vai mais produzir professor, então ela vai ser sucateada também. Aí o dinheiro, produzindo dinheiro. É você investir, entre aspas, investir, para você ganhar mais dinheiro. Investir onde? Aí isso eles não falam. Que 89% do nosso PIB não é mais pago, não é mais para pagar educação, moradia, saúde, segurança. Não tem mais dinheiro para essas outras coisas, não. É pouco. Ah, professor, o governo está gastando muito com o Bolsa Família. Gente, o Bolsa Família ele não chega nem a... Eu tinha que olhar isso aqui. Eu acho que não chega nem a 1,4% de todo o PIB. Eu tenho que olhar esse número de novo. Eu sou péssimo de números. Essas coisas coçam em tudo aquilo que o Brasil produz. Eu acho que é 0,4%. Acho que é 0,4%. Não é nem 1%.
89% de tudo aquilo que o Brasil produz serve para quê? Para enxugar banco. Esses bancos que não emprestam dinheiro para ninguém, não estão emprestando dinheiro para ninguém, quando emprestam o juro é lá na goela. Aí querem que o povo invista. Façam a tarefa, tá? Mas para mim já deu. Para mim já deu. Próxima aula a gente vê o próximo vídeo e a gente encerra esse projeto, tá? É muita alienação, tá, gente? Mas eu não permito que vocês sejam alienados, tá? Eu nunca vou permitir, nem eu, e muito menos aluno meu, que seja alienado por causa de um negócio desse. Beijos.